Glória a Deus. Eu estou muito animado com tudo que a PIB está vivendo, com tudo que Deus ainda vai fazer. Tem um celular de oferta aqui, hein? É para o quarto andar? Alguém deixou um celular aqui. Estou muito animado, Deus tem feito muitas coisas. Olha o nível que a PIB chegou, da prefeitura está querendo fazer algo com a gente já está sonhando com o quarto andar, não está mais cabendo crianças e adolescentes no terceiro andar, para vocês terem noção. É uma briga boa. A Jéssica falou assim: Renan, sai do terceiro andar logo. Eu estou falando: Juan, libera, que a gente precisa avançar. Mas o mais importante é que a gente quer contar com você. Nós queremos contar com você, não só contribuindo, porque a parte financeira é a mais tranquila. Eu não me canso com a parte financeira, porque eu sei que Deus está ali cuidando. Mas a gente quer contar com você, se doando, estando aqui, servindo, batendo no peito, falando assim: eu sou do time PIB, eu sou do time PIB BH, eu estou fazendo parte do que Deus está fazendo no mundo. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos e a gente ter um tempo de oração. Eu queria que você de fato orasse, não só me escutasse orar, mas que você pedisse ao Espírito Santo para que quebrantasse o seu coração, para que tirasse qualquer tipo de preconceito, para que tire de você qualquer tipo de ansiedade. Às vezes a gente vem para o culto tão preocupado com o boleto que vence amanhã, tão preocupado com a nossa rotina do dia seguinte, tão preocupado de chegar em casa e ainda ter que fazer algo. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui agora. A diferença é que Ele vai falar naqueles que estiverem dispostos a ouvir. A palavra de Deus fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você está aqui com a cabeça nas alturas. Se você não concentrar e ouvir o Espírito Santo falar, você veio à toa. Feche os seus olhos e peça para que Ele silencie as vozes do seu coração, as vozes da sua mente, e que você não ouça nenhuma outra voz falar com você nesse momento, senão a voz de Deus. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque Tu és aquele que intercede por nossas orações. O Senhor é aquele que interpreta e traduz para Deus as nossas orações, é aquele que está o tempo todo nos mostrando o nosso pecado e nos convencendo de mudar, de nos arrepender, de ter uma mudança, uma transformação. Obrigado pela nossa igreja que está tão viva, obrigado porque o Senhor tem colocado a sua mão aqui, o Senhor tem operado no meio de nós, entre nós e através de nós. Obrigado por cada pessoa que nessa noite saiu do seu trabalho, da sua faculdade, da sua casa e veio para cá para aprender e ouvir um pouco mais de Ti, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale com a gente, é em Teu nome que a gente ora, amém. Toda quinta-feira do mês, nós vamos ter o culto de avivamento. E talvez o avivamento seja um nome estranho para você, você não esteja acostumado a ouvir. Mas o que é avivamento, Renan? Avivamento nada mais é do que preparar um caminho para o Senhor, para que Ele se manifeste. Avivamento não é um movimento, avivamento não são sensações, avivamento não é um sentimento. Avivamento é preparar um caminho para o Senhor, para que Ele se manifeste. Abre sua Bíblia comigo aí em Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Lucas 3, 1 ao 6. Quem achou, fala amém. Então vamos ler. Está projetado ali para quem quiser acompanhar também. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém?
Por isso, não se produz avivamento, se busca um avivamento. Avivamento não é algo que eu falo, pessoal, toda quinta-feira do mês, nós vamos ter um culto onde nós vamos produzir um avivamento e nós vamos sentir o avivamento. Não, o avivamento é algo que eu busco viver na minha vida. Não se agenda um avivamento, mas se coloca. Você pega as velas da sua vida como se fosse um barco à vela e coloca as velas da sua vida à disposição do soprar do Espírito Santo. Não é sobre o que você quer, sobre o que você espera ou sobre o que você sonha, mas é sobre aquilo que o Espírito Santo já está fazendo e você está se colocando no caminho. Tem muita gente que interpreta avivamento de uma maneira errada, como se fosse um movimento que eu fosse fazer na minha vida. Como se eu dissesse, Deus, na quinta-feira, toda quinta-feira do mês, eu quero viver um avivamento. Deus, olha, eu vou pedir o Samuel para tocar umas notas baixas, nós vamos soltar fumaça, e nós vamos viver o avivamento. Não, o avivamento nada mais é que um despertar, que um soprar do Espírito Santo no meio do seu povo, e não é algo que eu vou mandar que Deus faça, que eu vou obrigar, mas que eu vou me colocar à disposição daquilo que Ele já está fazendo. Nós precisamos tratar o nosso coração, tratar nossa humildade, e entender que na fila do pão ninguém sabe quem nós somos. Você entra no ônibus, ninguém nem sabe quem você é. Davi Lago disse aqui outro dia, a Bíblia antes e a Bíblia depois de você continua sendo a mesma. Por isso nós não podemos querer ser alguém que vai mudar a história de Deus. Nós devemos nos colocar à disposição de Deus e falar assim, Deus, me usa na tua história, me usa naquilo que o Senhor está fazendo. Quem dá o avivamento é Deus. O avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Agora, o quanto você tem orado para que o Espírito Santo mude a sua vida, para que Ele conduza a sua vida para o vento que Ele está soprando, para que Ele conduza a sua vida para aquilo que Ele já está fazendo. O quanto você tem se colocado à disposição de Deus e dito, Deus, eis-me aqui, mas eu não quero interferir, eu não quero ditar, eu não quero ensinar, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver em BH, não os meus sonhos, os meus projetos, mas aquilo que o Senhor já tem feito, me coloca no meio, me dá o prazer e a honra de fazer parte, mas não me permita atrapalhar, não me permita ser uma pedra de tropeço. Toda vez que eu estou aqui para subir para pregar, eu oro dizendo, Deus, não permita que o meu jeito de ser, não permita que as minhas limitações atrapalhem o povo de ouvir a tua voz, mas que o Senhor faça através de mim, apesar de mim. Assim que tem que ser a nossa oração em busca de avivamento. Não é Deus muda para que eu apareça, faça para que eu tenha, faça para que eu ganhe, mas é Deus, me mostre o que o Senhor já está fazendo, me permita fazer parte. Isaías fala que quando o povo estiver sedento de Deus, Deus derramaria água. Quando o povo estiver sedento por Deus, Deus derramaria água. E existe uma diferença muito grande entre sentir fome e sentir sede, porque quando a gente está em jejum, a gente até consegue ficar um tempo sem comer, a gente fica com fome ali nas primeiras horas, nos primeiros dias, mas depois a gente até se acostuma com a fome, vez ou outra no dia vem aquela dor no estômago. Agora ficar com sede, ficar com a boca seca, a gente não consegue. Eu lembro quando eu casei, o que me fazia passar mais raiva era a Maressa querer comprar água na rua. Eu falava, Maressa, a água tem de graça em casa, vamos comprar um salgado, vamos comprar um hambúrguer, mas água toma em casa. A gente ia para o hotel, ela queria pegar água da geladeira, R$20, garrafinha de água. Amor, vamos tomar da torneira, pelo amor de Deus. Mas eu fui entendendo que a sede é uma necessidade que nós temos de suprir. A fome a gente lida, a fome a gente segura, agora a sede não. Eu pago o preço que for por uma água quando eu estou com sede. Eu faço o que for necessário quando eu estou com sede. No primeiro ano de casado, e eu estou falando aqui para desabafar mesmo. Eu lembro a Maressa me acorda 3 horas da manhã no hotel, um frio danado. Amor, estou com sede. Falei, pega na geladeirinha. Amor, só tem água com gás na geladeirinha. Você vai ter que descer lá embaixo para pegar uma água para mim. 9º andar.
Aí eu tive que ir lá, me aquecer, pôr uma roupa quente e descer. Mas percebe a diferença de fome e de sede? Quando eu estou com fome, eu lido. Agora a sede, eu preciso de qualquer forma saciar minha sede naquele momento. É isso que Isaías está dizendo. Ele está dizendo, vocês precisam ter uma sede do Espírito Santo, uma sede da presença de Deus, que não importa o preço, mas vocês vão pagar, vocês não vão sossegar, até que encontre Deus na vida de vocês. E quando vocês estiverem uma sede, estiverem sedentos, Deus derramará uma água infinita sobre a sua vida. Agora, será que essa frieza espiritual que nós temos vivido, será que essa falta de Deus em nossas rotinas não é porque nós estamos com pouca sede da presença de Deus? Talvez até a gente tenha sede em alguns momentos, mas a gente tem saciado com outras coisas senão a água. Tenho buscado saciar com suco gelado, buscado saciar com água com gás, outras coisas que me pareçam saciar, mas nada como a presença de Deus que pode entrar e transbordar sobre a minha vida. O avivamento verdadeiro virá sobre a sua vida quando você estiver sedento pela presença de Deus, quando você estiver com fome e sede de Deus. E é isso que Lucas está dizendo aqui. Certa vez nas Ilhas Hébridas, a igreja resolveu fazer um movimento. Eles estavam lá naquela ilha e eles falaram, olha, vamos começar um clamor e vamos começar a orar todas as madrugadas. E todas as madrugadas a igreja inteira se reunia para começar a orar. Depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam nas suas casas orando, as pessoas da cidade, as pessoas da ilha que nem conheciam a Deus, começaram a procurar delegacia, e eles iam à delegacia e eles diziam, olha, eu não cometi nenhum crime, eu não fiz nada de errado, mas eu estou sentindo uma culpa enorme, olha, eu sei que eu não cometi nenhum crime hoje, mas uma culpa está me tomando e eu preciso pagar o preço. E aquele delegado que era da igreja, ele sentiu do Espírito Santo que era aquilo, e ligou para o pastor foi para a delegacia e pregou sobre arrependimento de pecados, e grande parte daquela ilha foi salva. O avivamento não se vem de movimento, não se vem de barulho, o avivamento se vem de oração, e não é a oração que vai despertar o avivamento, mas é Deus que através da oração vai nos preparar para aquilo que Ele já está para fazer através de nós. Agora, o quanto nós temos nos preparado, o quanto nós temos buscado como se Deus fosse uma garrafa de água gelada e a gente no meio do deserto, o quanto você tem matado a si mesmo, o seu ego, matado a sua rotina para buscar a presença de Deus. Então, Renan, como que a gente faz para alcançar o avivamento? Em primeiro lugar, para você que está anotando, eu te incentivo a anotar, como diz no primeiro versículo, é arrependimento para perdão dos seus pecados. Arrependimento para perdão dos seus pecados. Ele percorreu por toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento de pecados. Quanto mais você conhece a soberania de Deus, mais você precisa chorar pelos seus pecados. A Bíblia fala que Deus rejeita um coração soberbo. Fala também que a pior soberba, que o pior tipo de soberba é a soberba espiritual. Pessoas religiosas demais, pessoas que são soberbas espiritualmente falando, que dizem, eu não preciso aprender mais, eu já li a Bíblia toda, eu não preciso ler mais, louvor é coisa para novo convertido, eu não preciso mais louvar, eu adoro a Deus quando eu estou na igreja, mas no meu dia a dia eu não preciso fazer. Deus rejeita corações soberbos, principalmente soberbo de maneira espiritual, pessoas que não se colocam à disposição para serem discipuladas, pessoas que têm o seu ego tão inflado que não se permitem serem ensinadas, pessoas que em um momento como esse de pregação estão ocupadas, pensando em tantas outras coisas, mas em menos em ouvir a presença de Deus. Qual foi a última vez que você de fato largou tudo que você estava fazendo e disse para Deus, Deus, eu estou aqui inteiramente para ouvir a Tua presença, para sentir, para Te ver, para Te perceber.
Qual foi a última vez que você disse: Deus, eu vou acordar 30 minutos mais cedo, mas eu não posso sair de casa sem encontrar com o Senhor? Qual foi a última vez que antes de dormir você de fato sentou para honrar a Deus e falou: Deus, eu não posso terminar o meu dia sem antes te agradecer, porque não tem como eu me arrepender dos meus pecados sem de fato um relacionamento íntimo com Deus. Existe perdão para pecados sem arrependimento? Existe, porque antes mesmo de nós pensarmos em pecar, Deus já nos perdoou. Agora, não existe mudança de vida sem arrependimento. O nosso Deus é tão bom, Ele é tão gracioso, que Lamentações fala que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e não se lembra nunca mais. Como se não bastasse perdoar, Ele esquece. Mas agora nós precisamos fazer a nossa parte, dobrar os joelhos e chorar. Falar: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, como eu pude ser tão pecador, como eu pude envergonhar o Teu nome, como eu pude negligenciar a Tua presença, como eu pude esquecer que a Tua face está sobre mim, cometer pecado na Tua frente, como eu pude mentir depois do Senhor fazer tanto por mim. Como eu pude, Deus, depois do Senhor dar a vida por mim, e todos os dias está me dando fôlego de vida, ainda assim o meu coração continua pedrificado, endurecido, disposto, inclinado para o mal. Misericórdia. O quanto nós temos buscado arrependimento em nossas vidas. Certa vez Spurgeon estava em um púlpito, treinando a sua oratória, treinando e preparando a sua mensagem, e ele começou a recitar um salmo, para ver até onde a igreja poderia ouvir a sua voz. Quando ele percebe, o zelador estava agarrado na pilastra, clamando pela misericórdia de Deus sobre os seus pecados. Talvez aquela pessoa que tanto você tem buscado evangelizar, que tanto tem buscado para a sua célula, que tanto você tem tentado falar de Deus para ela, não tem conseguido ouvir da presença de Deus, porque você não tem arrependido dos seus pecados, você não tem buscado a unção de Deus sobre você. Não tem como a unção de Deus estar sobre alguém que não se arrepende dos seus pecados. O mesmo Saul, que um dia foi um dos melhores reis de Israel, foi o mesmo Saul que depois o Espírito Santo saiu dele, porque ele estava com o coração endurecido, longe da presença de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Não existe pecadinho e pecadão para alguns você negligenciar e deixar para lá, e outros você se preocupar. Todos os nossos pecados são atos contra Deus, todos os nossos pecados são atos contra a nossa própria vida. Romanos fala que o pecado mata, o pecado nos afasta de Deus. Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos e chorou pelos seus pecados, e de fato se arrependeu? Quando Jesus está caminhando, e Ele começa a dizer: o reino de Deus é chegado, portanto arrependam-se e creiam. A palavra arrependimento usada por Jesus do grego é metnos, de mente e de novo, ou seja, o reino de Deus é chegado, portanto vocês precisam ter uma nova mente, uma nova percepção da realidade, vocês precisam pensar de uma maneira diferente. O reino de Deus chegou e vocês não podem pecar como pecavam antes. O reino de Deus chegou e você não pode pensar como pensava antes. É preciso metanoia, é preciso mudança, é preciso arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é tristeza, não é choro. Arrependimento é mudança. Eu sentir uma dor tão grande pelo que eu fiz, que eu olho para mim mesmo e eu falo: Deus, eu não posso mais permanecer assim. Eu não posso mais permanecer do jeito que eu estava vivendo. Eu não posso ser o Renan que eu era antes de te conhecer. Agora eu preciso estar transbordando, antes eu estava vazio. Agora eu preciso estar limpo, antes eu estava sujo. Agora eu preciso ser luz, antes eu era trevas. Eu preciso ser outro a partir do momento que eu encontrei a Cristo. E não tem como ter transformação se não tem arrependimento.
Pare de ficar buscando movimento, pare de ficar buscando barulho, pare de ficar buscando evento. Quer avivamento? Se arrependa dos seus pecados. Qual foi a última vez que você não conseguiu dormir em paz enquanto não confessou os seus pecados para Deus? Qual foi a última vez que você deixou de ter uma boa noite de sono para orar, pedindo perdão pelos seus pecados? Não tem como eu querer ter uma vida com Deus e permanecer no pecado. E para me encher do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar das minhas iniquidades. Onde habita o pecado, não habita Deus. E onde Deus habita, Ele expulsa o pecado. Você precisa fazer uma escolha: ou você vai ter uma vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, ou uma vida cheia de amargura, cheia de mágoa, cheia de iniquidade, cheia de pecados. Qual é a sua escolha? Qual é o preço que você está disposto a pagar? Nessa noite, se esvazie das suas iniquidades, se esvazie dos seus pecados, se arrependa. Vá orando aí, falando: Espírito Santo, o que há em mim que eu ainda não confessei? Será que em algum momento eu magoei alguém? Será que em algum momento eu falhei com a minha família, com meu filho, com minha esposa? Será que em algum momento, mesmo que em pensamento, eu fui insubmisso? Será que em algum momento, Deus, no meu dia, eu envergonhei a Tua face? Deus, traz luz. Se há algum pecado oculto dentro de mim, traz luz. Se é algo que eu ainda não te confessei, me lembre, mas eu não deixe passar nenhum pecado. Porque em segundo lugar, para buscar o arrependimento, nós precisamos preparar o caminho. Olha o que diz aí o seu texto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados serão aplanados. O que Lucas está dizendo é que a sua vida é um caminho para que as pessoas conheçam a Cristo. Assim como João Batista, o nosso dever é ter uma vida que prepare um caminho. E preparar o caminho é pegar as estradas tortuosas e endireitar. É pegar as estradas emburacadas e tapar os buracos. É pegar os vales, e vale nada mais é do que depressão, do que buraco, e tapar os buracos. Ou seja, a nossa vida deve, durante a nossa pequena existência aqui na terra, ir endireitando os caminhos, consertando os buracos, acertando as estradas, para que as pessoas tenham um caminho mais fácil até Cristo. Romanos diz que nós nascemos destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão que nos foi imputado, nós já nascemos separados. Por isso, todo o caminho até Cristo é difícil, a porta é estreita, as pessoas estão com as vistas embaraçadas, mas o nosso caminho, o nosso destino, o nosso propósito é preparar o caminho, é ir curando feridas, é ir tratando traumas, é ir gerando perdão, é gerando luz, gerando amor, derramando água onde for necessário, replantando onde for necessário, mas é ir na frente das pessoas, endireitando o caminho, para que elas se acheguem a Cristo. Esse é o propósito da sua vida. Por mais que exista a sua vocação, que é a maneira do qual você vai exercer o seu propósito é endireitar o caminho para que as pessoas conheçam a Cristo. Não tem como a gente querer viver um avivamento se a sua vida não tem sido um caminho claro para encontrar a Cristo. Não tem sido um caminho reto, sem buraco, bem iluminado, onde a pessoa pode até ir de olhos fechados, mas se ela está te seguindo, ela vai encontrar a Cristo. Ela pode até estar perdida,
está chorando, está em prantos, mas se ela está te seguindo, ela vai encontrar a Cristo. O nosso papel para o avivamento é endireitar os caminhos. E se a minha vida é um caminho, que tipo de caminho eu tenho sido? Será que um caminho que leva as pessoas a Cristo ou um caminho que tira as pessoas da direção de Cristo? Na sua rotina, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, a sua missão, o seu destino, o seu propósito tem sido levar as pessoas a conhecerem a Cristo? Ou as suas atitudes, as suas falas e as suas escolhas mais têm atrapalhado do que ajudado no reino de Deus? Por isso o primeiro ponto é tão importante. Antes de eu querer endireitar o caminho para Cristo, eu primeiro preciso me arrepender dos meus pecados. Porque quando eu arrependo dos meus pecados, eu olho em que buraco que eu pisei, eu olho em que curva que eu errei, eu olho em que depressão eu atolei o meu carro, e aí eu me arrependo, e agora eu sei onde eu devo arrumar, e agora eu sei em como que eu vou endireitar o caminho para o próximo conhecer a Cristo. Por isso não há avivamento sem arrependimento, mas também não há avivamento sem endireitar o seu caminho. A minha vida tem sido um caminho de amor, um caminho constante, um caminho de humildade que potencializa as pessoas, ou a minha vida tem sido pedrosa, difícil, dura, cheia de buracos? Porque eu já conheci dois tipos de pessoas. Eu já conheci pessoas que eu tenho alegria, eu tenho prazer de estar perto. Aqui na PIB-BH só tem pessoas assim, principalmente na equipe. Pessoas que a gente gosta, a gente ama tanto que até folga a gente quer estar junto. Férias a gente quer se ver. Pessoas que você fica feliz quando encontra. Pessoas que tornam a sua vida mais leve, que tornam o seu caminho mais fácil de trilhar. Mas existem também pessoas que tornam o seu caminho mais difícil. Pessoas que quando você vê dá até vontade de voltar, que dá vontade de atravessar a rua, que dá vontade de evitar. Se nós somos um caminho, que tipo de caminho você tem sido? As pessoas no seu lar têm prazer em sentar do seu lado, ou quando você chega elas vão para o quarto? As pessoas do seu trabalho têm prazer em conversar com você, ou até colocam um fone de ouvido para não ter que ouvir a sua voz? O seu cônjuge, os seus filhos, que tipo de caminho você tem sido? Porque o que Lucas está dizendo é que nós precisamos endireitar os caminhos, e alguém que endireita os caminhos é alguém que torna o caminho mais fácil. E para endireitar o caminho eu preciso conhecer, para endireitar o caminho eu preciso ter noção de quem é Deus, saber que Ele tudo pode fazer, que Ele tudo pode curar, que Ele tudo pode sarar. Mas é impossível viver um arrependimento se eu não tenho tido relacionamento diário com Ele, intimidade, entrega. Nós precisamos urgentemente começar a viver o arrependimento todos os dias, não deixar passar nenhum pecado, por mais que seja uma palavra torta que você tenha dito, por mais que tenha sido um pensamento, não deixe passar em branco, imediatamente arrependa, peça perdão a Deus. Não deixe passar no seu dia nem sequer uma pessoa, sem você endireitar o caminho para que ela conheça Cristo. Porque o avivamento não é sobre mim, é sobre o que Deus está fazendo. E Deus não faz nada para ninguém no singular, Deus faz para a família, Deus faz para as pessoas. Não tem como você querer viver um avivamento individual, um avivamento egoísta, ou você promove para que todos vivam, ou não tem como. Como está o seu caminho? Como você tem preparado o caminho para Cristo? Será que quando as pessoas passam por você, elas se sentem mais confiantes? Elas se sentem mais poderosas? Elas se sentem mais encorajadas?
elas se sentem mais empolgadas, elas falam: que bom, porque agora que eu te encontrei, eu sei que eu vou conseguir. Que bom que agora que você me deu essa direção, eu sei que eu posso. Que bom que eu te encontrei porque você me trouxe Cristo. Ou será que quando as pessoas te encontram, elas percebem negatividade, pessimismo? Elas desanimam de te contar as coisas? Elas desencorajam de falar com você porque sabem que em você elas não vão encontrar um caminho reto? Em terceiro e último lugar, toda a humanidade verá a salvação de Deus. E o terceiro lugar é um resultado quando o primeiro e o segundo forem cumpridos. O primeiro e o segundo lugar são desafios, e no terceiro Deus está nos dando a recompensa. Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e mudar os seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Em terceiro lugar, o que Lucas está dizendo é que toda humanidade verá a salvação de Deus. Você tem noção do que Lucas está dizendo aqui? Você consegue mensurar as palavras que Lucas está dizendo? Porque talvez a gente se esforce de falar de Deus para quem a gente admira. A gente se esforça para falar de Deus para aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta de estar perto. Mas o que Lucas está dizendo é que toda a humanidade verá a face de Deus, independente se você gosta ou se você não gosta. Independente se você fez ou não a sua parte, Ele vai fazer. A Mission Day já começou, Ele já está fazendo, Ele já está operando, queira você ou não. O seu vizinho vai ser salvo, os seus pais vão ser salvos, os seus colegas. Agora, você está fazendo a sua parte? Você está pregando mesmo para aqueles que você não ama? Para mesmo aqueles que tentam contra a sua vida? Mesmo para aqueles que viram a cara quando você passa? Porque falar de Deus para quem eu amo é muito fácil, é moleza. Agora é difícil eu falar de Deus para aqueles que eu não gosto. Foi por isso que Jonas fugiu tanto de Nínive. Nínive era um povo terrível, malvado, maldito. Nínive assassinou o pai de Jonas. E por vingança ele não queria pregar, porque ele sabia que se ele pregasse haveria arrependimento e aquela terra seria salva. Quantas vezes nós já julgamos Jonas por não ter pregado para Nínive, por ter relutado? Mas a gente tem se esforçado para não pregar para aqueles que querem o nosso mal. Qual foi a última vez que você de fato amou alguém que não te ama? Deu um presente para quem te odeia, abraçou quem te rejeita, orou por quem trama o seu mal. Não tem como eu querer um avivamento e não querer incluir aqueles que eu não amo. Resumindo para vocês, avivamento nada mais é do que o soprar de Deus de uma maneira sobrenatural. E eu creio que o avivamento está muito próximo de acontecer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para quando Deus decidir operar, eu pensar: Deus, obrigado porque eu fiz parte disso. Deus, obrigado porque o Senhor não me deixou de fora. Quem é a pessoa que te fez mal, que se você pudesse escolher, não veria a face de Deus? Quem é a pessoa que talvez você ainda não liberou perdão sobre ela e tem torcido para que ela até morra sem encontrar a presença de Deus? Isso é muito duro e precisa que o Espírito Santo quebrante o seu coração.
Isso é muito duro. E talvez você está tão cego pelo pecado, seu coração já está tão pedrificado que nem te dói mais. Você nem chora mais pelo pecado dos outros, que nem te dói mais quando alguém sai da igreja, tanto faz. Pequei, tanto faz. Alguém morreu, tanto faz. Esse não é o coração de um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador chora, dobra os joelhos, ora. Ele se arrepende, ele quer mudança, ele quer transformação. O Juan tem falado várias vezes, nós precisamos de Déboras, mulheres de oração que vão dobrar os joelhos e orar, interceder, orar pela nova geração. Cadê os Gideões do nosso tempo? Que vão transformar, que vão dar a sua vida em favor do próximo. Não adianta eu querer colocar 2 horas de louvor no meu fone de ouvido se eu não estou estendendo a mão para quem está na minha frente. Não adianta eu querer ficar arrepiado ao ouvir uma música se eu não fico triste quando eu vejo o pecado. Não adianta eu querer esperar que Belo Horizonte seja transformada se eu não estou transformando o meu lar. O Espírito Santo está falando do seu coração nesse momento. Comece a orar. Se o seu coração está endurecido, comece a pedir que o Espírito Santo quebrante o seu coração. Se você não chora mais pelos seus pecados, peça que Ele trate, que Ele opere, que Ele haja. Porque Deus, Ele não parou. O Espírito Santo não parou. Jesus Cristo não parou. Jesus Cristo não se doou só um pedacinho na cruz, Ele se entregou por inteiro. O Espírito Santo não desceu só um pouquinho, Ele desceu por inteiro. Deus, Ele não te ama só um pouquinho, Ele te ama por inteiro. Não importa o que você faça, você não vai conseguir que Deus te ame menos ou te ame mais, Ele te ama. Agora o que muda é o quanto você está sensível ao agir do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo, sensível à presença do Espírito Santo. Certa vez uma mulher estava andando no carro e o Espírito Santo falou com ela: estaciona o carro, entra no salão e planta uma bananeira. Ela não duvidou, ela entrou no salão, no meio do nada plantou uma bananeira. E uma cliente que estava naquele salão, enquanto todos riam, ela começou a chorar e ela disse: hoje de manhã eu falei para Deus que se Ele quisesse que eu permanecesse viva e não tirasse minha vida, era para alguém plantar uma bananeira na minha frente, achando que isso era impossível de acontecer. O quanto você está sensível ao Espírito Santo para Ele te usar para impactar vidas e corações. Talvez você não tenha sentido e ouvido mais a voz do Espírito porque você está com o coração cheio de pecados, endurecido. Porque para a gente viver um arrependimento, nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos, nos arrepender dos nossos pecados, endireitar o caminho e pregar para todo ser que respire ao nosso redor. A minha oração é que nós essa noite tenhamos entendido que o avivamento vai acontecer. Faça você ou não a sua parte, mas você tem a oportunidade e a honra de fazer parte de um transformar de uma geração, de uma cidade, de toda uma nação. Enquanto a gente canta essa canção, eu oro para que o Espírito Santo quebrante o seu coração e te traga luz sobre pecados que você precisa se arrepender. Deus, nessa noite nós entregamos todo o nosso viver, Pai. Nós entregamos a nossa igreja em Tuas mãos. Não permita que sejamos uma igreja fria,
Uma igreja que canta louvores com as mãos nos bolsos, sem prestar atenção no que a gente está cantando. Uma igreja que enquanto muitos estão orando, outros estão mexendo no celular. Uma igreja que enquanto uns estão orando com o coração quebrantado, outros estão de olhos abertos pensando na vida. Mas que sejamos uma igreja que vai orar 24 horas por dia, uma igreja que vai interceder, uma igreja que vai se arrepender de seus pecados, uma igreja que vai endireitar os caminhos para que Belo Horizonte te encontre, e uma igreja que não vai parar de orar enquanto Belo Horizonte não se arrepender dos seus maus caminhos, Pai. Trata o nosso coração, trata o nosso ego, trata a nossa vida e faz de novo, começa de novo em nós, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora, amém.